Boa noite. Hoje vamos apresentar para vocês uma aula sobre fronteiras do Brasil, os principais desafios. A gente está tendo a oportunidade de entrar em contato com você pelo projeto institucional de residência pedagógica. O meu nome é Felipe. Boa noite, meu nome é Breno. Então a gente queria trazer algumas reflexões para vocês sobre o tema Fronteiras do Brasil. E a primeira questão que a gente gostaria de levantar é que quando a gente fala em fronteira, a gente tem que levar em consideração que a delimitação das fronteiras ela decorre de todo um processo histórico. Então, no caso do Brasil, começou desde lá no Brasil Colônia, passou por todo o Brasil Império, por todo o período de Brasil República até chegar no que a gente tem hoje. E é importante a gente ter em mente que o processo de delimitação das fronteiras ele é marcado tanto por conflitos quanto por diplomacia. Então, quando a gente pesquisa sobre o tema, que é bastante interligado com a história, né, a gente pode encontrar diversos tratados internacionais que foram definidos ao longo de todo esse tempo que delimitam as fronteiras. E é até interessante que a gente vê que eles são bastante descritivos, assim, quando eles descrevem por onde passam as linhas de fronteira, qual parte fica para cada país. Às vezes a disputa é por um lago que vai ficar para um país ou para o outro. Então é um processo que foi se consolidando ao longo do tempo. Perfeito. Então, nesse mapa a gente pode estar percebendo os países que têm fronteira com os estados brasileiros, né? O Brasil ele possui fronteira com 10 países, né, do continente, exceto Equador e Chile, totalizando 11 unidades da federação, cerca de 16.855 quilômetros de fronteira. Desses 16.855 quilômetros de fronteira, 9.000 quilômetros 382 por rio e canais e lagos e 7.472 por divisor de água e linhas convencionais. Então a gente pode observar aqui que mais da metade da região de fronteira que o Brasil faz com os outros países da América do Sul, ela é por rios, canais e lagos. No entanto, a gente vai ter uma outra parte também bem considerável, que ela é feita por divisores de água ou linhas convencionais. Quando a gente fala em divisor de água, a gente está falando da topografia da região. Então a gente pega um morro e bem na parte mais alta dele você vai ter a limitação. De um lado é um país e do outro lado é o outro. Já a linha convencional, ela... Ô, pessoal, perdão aí o Doug, tá fazendo uma participação especial. Então as linhas convencionais elas já são linhas invisíveis, né? Elas são definidas teoricamente, elas têm uma localização exata, só que quando você vai naquele local você não vai ver uma linha separando os dois países. E bem como o Breno comentou no começo, né? Tudo é estrategicamente mesmo feito para justamente favorecer um estado, para favorecer uma certa região por conta de um rio, por conta de uma estrada e por aí vai. Então, toda a extensão territorial ela está dividida em 3 grandes arcos, né? E esses arcos eles são caracterizados como Norte, Central e Sul e 27 sub-regiões. Então, os estudos desses arcos eles mostraram o quanto eles são diferentes. O Arco Norte tem como principal característica a presença da densa floresta amazônica. O Arco Central está vinculado à grande expansão da fronteira agrícola e o Sul, por sua vez, tem a base produtiva fortemente concentrada na cultura do milho, trigo, soja e na agroindústria, além de densa rede de cidades perfeitamente interligadas por uma malha rodoviária ramificada. Então, a partir desses arcos, a gente vai entender como cada região se caracteriza. E a gente vai mostrar para vocês por fotos como a gente entende essas divisões de fronteiras e como elas se acontecem, como elas se dão no espaço. É interessante, né, a gente observar que à medida que você vai descendo ao longo dessa fronteira, você vai ter uma área muito mais urbanizada quando você chega no Arco Sul,
E em compensação no Arco Central você vai ter uma área de fronteira, apesar de ter bastante cidades também, mas você vai ter bastante área rural. E já no Arco Norte, boa parte da fronteira ela é uma área de floresta amazônica, né? Então a gente tentou trazer algumas imagens aqui para ilustrar o cenário que a gente está falando e também para a gente poder comparar a diferença das fronteiras, né, nesses três arcos. Então a gente selecionou uma imagem de uma fronteira seca e de uma fronteira molhada de cada arco para trazer para vocês. É interessante que quando a gente estava procurando uma imagem no Arco Norte, era muito mais fácil a gente encontrar uma fronteira No Arco Norte, por rios, né? sim. Em compensação, a gente teve bastante trabalho para achar uma imagem de uma fronteira seca. Sim. E em compensação, no Arco Central foi muito mais fácil a gente achar foto de fronteira seca do que por rio. É. E é interessante que no Arco Norte, né, a gente consegue ver que o rio Amazonas ele serpenteia ali por quase todas as fronteiras. E no Arco Sul a gente consegue tá vendo essa delimitação, né, entre o Brasil e o Uruguai. Obviamente que ela se estende, né, por esse rio, justamente por essa divisa. E aí a gente consegue entender como funciona essa divisa. Então aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem o rio Uruguai, que separa o Brasil do Uruguai, e a gente tem uma ponte interligando os dois países. A gente pode observar, acho que ao longo de toda essa linha de fronteira, algumas pontes que fazem a interligação com eles. Então essa ligação rodoviária ela já está bastante estabelecida nessa região. Pois é, aí essa no Arco Sul, né? Ainda esse print que a gente tirou é no Rio Grande do Sul. Como vocês podem perceber, tem até como pode chamar isso? Um marco divisório, né? No meio da foto, indicando do nosso lado esquerdo a gente tem o Uruguai e do nosso lado direito a gente tem o Brasil e uma estrada, né, identificando, fazendo essa divisão. Mas a circulação de pessoas é completamente livre aqui, não tem nenhum tipo de obstáculo nem nada. Pois é. Aqui a mesma coisa acontece no Arco Central. A gente pegou uma imagem na cidade de Ponta Porã, e aqui é a divisa entre o Brasil e o Paraguai. Então a gente observa que é uma zona rural. De um lado você tem algumas casas, do outro lado você tem uma propriedade rural, mas visualmente assim não tem nada que distinga os dois países. Então essa circulação de pessoas acaba ficando bastante livre. Perfeito. O Arco Norte, essa foto ela é super interessante, né? Porque a gente pode estar vendo o Rio Amazonas, né? Na divisa entre Brasil e Bolívia, e o cotidiano, né? Dos moradores ali daquela região normalmente eles sobrevivem de pesca, né? Então é super interessante a gente ver, porque não existe essa malha malha rodoviária, né? Como a gente comentou no caso do Arco Central que a gente acabou de mostrar, por rio, né? E do nosso lado direito aqui, né? Para onde o senhor está olhando é o Brasil, para o lado esquerdo a gente já tem a Bolívia. Então a gente pode observar que as diferenças regionais são bem marcadas, né, entre os três arcos. E é um agrupamento interessante para a gente estudar a fronteira, porque ele agrupa estados que têm características semelhantes, assim. Porque se a gente for pesquisar a formação da fronteira da Venezuela, por exemplo, tem toda uma história muito vasta, assim, a gente vai conseguir muita informação. Em cada país foi um processo histórico assim bem peculiar, bem característico daquela região. Então, se a gente pensar num momento mais recente, fica mais fácil para a gente estudar eles a partir desse agrupamento. Perfeito. E, inclusive, até essas questões que a gente vai comentar mais à frente, né, alguns problemas que as fronteiras encontram, é justamente por essa vasta porção de terra, né, de mata, né,
que existem ali até acontece o narcotráfico, onde gangues, né, e como a gente pode usar o termo, Existe um intenso fluxo de todo tipo de mercadoria, sejam elas legais ou não. A questão é que é muito difícil de fiscalizar, né? Justamente pelo fato da extensão da fronteira. Exatamente. Mas também não é só isso, né? A gente tem um forte intercâmbio cultural, por exemplo, com esses países que fazem fronteira, principalmente naquela região que está próxima à fronteira, né? Seria o conceito de faixa de fronteira. Na verdade, esse conceito ele já surgiu faz bastante tempo, e ele estabelece, por lei, uma faixa de até 150 quilômetros de largura, que seria considerada fundamental para a defesa do território nacional. Não sei se vocês lembram que eu estava comentando bastante no começo sobre a questão do processo histórico, e se a gente pensar em toda essa faixa de fronteira aqui no século XIX, por exemplo, que você tinha uma população muito menor, a ocupação dessas áreas era muito menos estabelecida, era imperativo para o governo da época que houvesse uma forma de você estabelecer os limites entre um país e outro e estabelecer um certo controle. Então isso surge muito dessa necessidade. Tanto que essas áreas elas são submetidas a uma legislação específica, né? A ocupação daquele espaço ela está submetida a uma legislação específica justamente por esse interesse do Estado em ter um certo controle sobre isso. Então a faixa de fronteira ela representa 27% do território nacional e dentro dessa faixa a gente encontra 588 municípios e aproximadamente 10 milhões de habitantes. Então, atualmente é uma faixa extremamente ocupada. Não que ela seja homogeneamente ocupada ao longo dela toda, né? A gente pode ter regiões menos povoadas do que outras, mas no total é muita gente. E, no entanto, se a gente pensar nos dias de hoje, essa questão da defesa do território nacional, ela hoje em dia a gente vai ter um fluxo que não fica restrito somente àquela área. Os fluxos, eles são, às vezes, você vai ter uma comunicação direta entre a Argentina e o estado de São Paulo, por exemplo. Então, você tem um fluxo intenso entre a Argentina e o estado de São Paulo, ou, sei lá, Paraguai e o estado de São Paulo, que pode até passar pela faixa de fronteira, mas talvez não tenha mais esse vínculo obrigatório. Tanto pela evolução dos transportes mesmo, a gente tem essa descentralização dos fluxos. E é sempre importante também a gente salientar que a maioria dos fluxos migratórios eles se dão justamente por conta de questões sociais, como trabalho, né, saúde, principalmente a condição melhor que as pessoas buscam quando saem de um país para estar vindo, né, para o Brasil ou qualquer outro país dentro desse contexto da América do Sul. E aí surge toda uma discussão, né, em relação, por exemplo, à questão da saúde ou da educação nessas áreas muito próximas à fronteira, né? Porque a gente tem um conceito que são cidades gêmeas. Seriam cidades que metade da cidade... Na verdade, você tem uma cidade num país e outra cidade no outro, mas as duas cidades se juntaram e na prática elas são uma coisa só. O fluxo de pessoas é livre. Às vezes a pessoa trabalha numa cidade e mora na outra. Ou seja, trabalha num país e mora no outro. Então, principalmente nessas cidades, a gente identifica muito essa problemática assim, da questão da saúde, da educação. Qual país fica responsável? Como é que vai ficar essa integração entre os dois países? Assim, vai ter uma ação integrada entre o governo dos dois países para prover isso para a população? Sim. Então, surge uma série de problemáticas, assim, até mesmo na questão da saúde, o combate a uma pandemia ou, sei lá, a dengue, por exemplo, qualquer coisa. Fica muito à mercê desse diálogo entre as duas nações. Perfeito, pode passar. Esse próximo mapa, ele também exemplifica essa questão de cidades gêmeas, né? No contexto de cidades gêmeas é que corresponde a adensamentos populacionais cortados pela linha de fronteira, como o Breno tinha comentado agora há pouco, terrestre ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura. Essas cidades contam com grande potencial de integração econômica
e cultural. Né? Se você pegar, por exemplo, aqui o Paraguai, a gente vai ter a cidade gêmeas, exemplo, Bela Vista. É uma cidade que faz divisa, fronteira com o Paraguai e com o Brasil, mas como o Breno comentou, tem a livre circulação de pessoa, dinheiro, mercadoria, né? Os fluxos eles são contínuos, né? E como a gente pode estar vendo, no mapa tem a legenda, né? Essa corzinha meio rosa, né? Fluvial com ponte, o azulzinho fluvial sem ponte e o laranjinha terrestre. Essas zonas, né? Essas articulações são todos pontos estratégicos, né? São onde existe lugar físico mesmo para você tá atravessando a fronteira dentro da legislação, dentro da lei, né? É até interessante observar que a densidade de cidades gêmeas aqui principalmente no Arco Sul, é muito maior do que no Arco Central e no Arco Norte. Justamente por conta dessa facilidade, né, de fluxo, né? Também. Então, dentro de todo esse contexto, né, a gente vai falar um pouquinho agora dessa questão do Mercosul, né? Que o Mercosul, por sua vez, ele é um modelo de integração profunda com os objetivos centrais de conformação de um mercado comum, com livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos. Ou seja, o Mercosul é um órgão que facilita a negociação dentro da América do Sul, sendo fundadores Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, signatários do Tratado de Assunção de 1991. O Tratado de Assunção, por sua vez, ele foi de extrema importância para definir o papel do Mercosul, né? E o papel do Mercosul, como já foi comentado, é justamente regular esse mercado dentro da América do Sul, principalmente porque, como a gente já viu em outros slides, o Brasil, né, ele contém muita produção de soja, milho, assim como a Argentina tem bastante produção de carne, assim como o Uruguai tem bastante produção de tecido. Então, cada país, né, cada unidade federativa, eles conseguem se organizar de uma forma que consigam falar a mesma língua, né, dentro de um comércio dentro da América do Sul, né, Mercosul. Não, esse ponto é fundamental quando a gente pensa no bloco econômico, porque você vai padronizando o padrão, vai sendo estabelecido um padrão para todo tipo de relação comercial e financeira, tanto que desde o início da formação do bloco até hoje a gente observa um aumento da participação desses países no comércio internacional. Então isso facilita a inserção dos países que compõem o bloco econômico no mercado internacional. Exatamente, essas relações elas são chamadas assim de diplomacia, né? Foi justamente o que o Breno comentou também no começo da nossa apresentação, essas diplomacias internacionais que os países eles precisam ter justamente para conseguir estabelecer um mercado consumidor e um mercado que vende, que produz, né? Então, a gente pegou algumas mensagens, né? Algumas notícias que vão de encontro a essa fragilidade que às vezes as fronteiras elas têm. Então, essa é pela GBN, né? GBN News. O governo admite que fronteiras do país estão vulneráveis. Isso foi um artigo, né, que eles escreveram de mais de 140 páginas, a gente foi retirando pouco por pouco. Esse estudo do próprio governo alerta para a vulnerabilidade das fronteiras do Brasil ao contrabando e ao narcotráfico, e expõe a carência de políticas públicas para a região. O trabalho coordenado pelo Ministério da Integração Nacional propõe a adoção de 34 medidas. As propostas incluem desde os pedidos de reforço do efetivo policial e de capacitação de agentes fiscais e outros profissionais para atuar em ações especiais, até a criação de gratificações especiais para incentivar a ocupação dos postos de trabalho. Essa é uma questão interessante porque o monitoramento das fronteiras envolve um gasto financeiro muito elevado para o governo. Então, à medida que entra um governo e sai o outro, pode mudar a prioridade
dos gastos nessa tanto a prioridade quanto os interesses e os objetivos da intervenção nessas regiões, né? Perfeito. Então, esse mapa, ele traz para a gente o fluxo, né? Principalmente de armas e drogas que são exportados, que são transportados, né, ilegalmente para dentro do Brasil e para fora, né? Então, como eu já falei, a arma e drogas são os principais problemas, né? E os principais cuidados que, no caso, a Polícia Civil, os órgãos federais, eles precisam estar tomando para conseguir conter essa rotina que o Brasil enfrenta todo dia, né? Então, as fronteiras elas são questão central quando a gente fala em defesa de território. Narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, acolhimento de refugiados, dentre outras inúmeras questões que a proximidade com outros países pode trazer. Tá interessante essa questão do contrabando que você trouxe, principalmente a questão do contrabando do tabaco, porque eu não... Putz, tem um campus do IF Sul de Minas, eu não tenho certeza se é Muzambinho, mas eles estão com um projeto de utilizar a carga de fumo apreendida pela Polícia Federal para a produção de adubo. Achei muito interessante esse projeto, essa iniciativa. Assim, o volume de mercadoria apreendida é muito grande, mas também o volume de mercadoria que passa batida é muito grande. Então, mais chegando no final, né, da nossa apresentação, dentro desse artigo, dentro desse decreto, né, que o governo ele tentou promover, foi considerado prioritário o aumento de infraestrutura de transporte rodoviário e ferroviário, hidroviário e aéreo na faixa de fronteira, especialmente nas isoladas áreas da região norte do Brasil, onde o acesso, né, é mais difícil, o transporte é bem mais difícil. Além disso, outra prioridade defendida é de implementar a infraestrutura hospitalar, quase sempre mínima ou inexistente, principalmente na região norte. Como o Breno já citou muito bem, a região sul ela é muito bem estruturada em questões de transporte. O estudo do governo mostra que se as cidades gêmeas podem atuar na desejada integração da faixa de fronteira, representam também um caminho de acesso ao Brasil para o tráfico e para o contrabando. É isso. Perfeito. Então, mais algumas notícias, né? O PF faz operação contra o narcotráfico, contra o Paraguai, e a Batalha nos Rios, né? 2 militares eles morreram em operação contra o narcotráfico. E, por fim, essa é um investimento, né? Instalação de radar para o controle do tráfego aéreo em Porto Murtinho, entre sua reta final. Hoje já existe essa torre, né? E serve justamente nessa questão tecnológica, ajudando nesse combate aí ao narcotráfico e a esses produtos ilegais que passa aqui para o Brasil para outros países também. Definitivamente a questão da tecnologia ela contribui bastante para esse monitoramento das fronteiras, né? Até mesmo na questão da extração ilegal de madeira, né? Na Amazônia. É um recurso muito importante para esse monitoramento. Perfeito. Então, galerinha, a gente por fim, é isso. A gente vai se falando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar mensagem lá pro Eli ou pra gente. A gente tá aí. Essa é a referência que a gente usou para preparar essa aula aí. Obrigado por terem acompanhado e até a próxima.